Olá, pessoal do Já Passei Educação. Eu, professor Fábio Inácio, estou aqui para trazer mais um edital para vocês e nós vamos realizar um curso com relação a um dos cargos desse edital, que é da Fundação Instituto Tecnológico, a FITO, lá em Osasco, né? Então, um concurso aí importante para você, Fundação Tecnológica, e você que é de Osasco, São Paulo, região, ali, grande região, vai ter concurso da FITO, né? Concurso que é válido por um ano, prorrogável por um igual período também, né? Ou seja, os aprovados poderão ser chamados durante a validade desse concurso, que é de um ano, ou até 2 anos, né, se prorrogar o concurso. Os aprovados, né? Lembrando que isto é um concurso, gente. Então, quem faz esse concurso, a banca, é o Instituto Mais, institutomais.org, como a gente está detalhando aqui, .br, né? E qual curso? E aí nós vamos falar aqui dos cargos, né, da tabela de cargos. Nós temos aqui auxiliar de docência, né, que tem aí um salário de 1.195, e o Já Passei vai fazer o curso do professor polivalente, PEB1, que é uma vaga mais cadastro reserva, que é licenciatura em pedagogia, o curso normal superior, R$ 72,00 a taxa de inscrição, R$ 4.895,18 o salário. Professor, só uma vaga? Gente, PEB1 sempre chama muita gente, né? Então, vocês já cansaram de ver as minhas análises de edital, eu sempre estou falando isso, e muita gente perde oportunidade, porque fala assim, só vou, é uma vaga, tal. Gente, eu já passei em concurso que era vaga, cadastro reserva, e chamo PEB1, então não pode perder essa oportunidade. Tem professor especialista em educação especial, são 2 vagas mais cadastro reserva, pessoa com deficiência também tem cadastro reserva, né? E aí tem que ter licenciatura em educação especial ou pedagogia, curso normal superior, com a respectiva pós-graduação, né? O salário é R$ 34,56 por 5 horas, aulas semanais. E tem o professor especialista de Libras, professor ouvinte, uma vaga também. Aí você tem que ter o curso, além da pedagogia, além da especialização, tem que ter também a proficiência em língua brasileira de sinais, o ProLibras, que é emitido pelo MEC, tá? Também R$ 34,56, 2 horas aulas semanais. Então, esse curso é bem legal, porque esse cargo, porque é um cargo que você pode acumular, né? Você que é de São Paulo, você que é da região da Grande São Paulo, então é bem bacana aí você tá atento. Tem outros cargos aqui, né? Professor especialista de administração, direito e legislação, né? Aí aqui tem que ser bacharel em direito, aqui tem que ser administrador de ciências contábeis, tem professor de informática, também que tem que ter formação aí na área de engenharia da computação, tecnólogo, bacharelado, enfim. Tem também na área de edificações, né? E sistemas elétricos, aí, sistemas elétricos superior em engenharia e o outro superior em arquitetura ou engenharia civil para o cargo de edificações. Então, R$ 34,00 a hora aula desses cargos aqui. Vale a pena, professor? Claro que vale. Ó, o curso que eu Já Passei vai fornecer. Esse aqui, ó, professor polivalente. Depois eu vou deixar os links aí para você também fazer a inscrição aí na descrição do vídeo, tá bom? E claro, você tem que ter a documentação que comprove a sua formação, obviamente. Isso aqui tudo está protegido pela LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Essas informações básicas. E aqui vem os requisitos básicos, que são sempre apresentados aí nos concursos, né? Nacionalidade brasileira ou aquela amparada pelo Estatuto da Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, idade superior a 18 anos, fruição dos direitos políticos, em dia com as obrigações militares, no caso, o sexo masculino, né? Justiça eleitoral, estar quite, não ser aposentado por invalidez e ter todos os requisitos que são os cargos exigidos, né? Também não estar com idade de aposentadoria compulsória, que hoje é de
75 anos. Você também não pode ter sido demitido de qualquer cargo público por conta de uma penalidade, tá? Então, você vai trabalhar na Fundação Instituto Tecnológico de Osasco, a FITO, que é uma fundação pública, tá? Então, você vai trabalhar na fundação pública. As inscrições de 21 de outubro a 18 de novembro, né? Então, aí um período de inscrição até curtinho, né? Você tem que fazer inscrição lá no site da banca Instituto Mais, certo? Então, até dia 19 de novembro, desde que você emita o boleto, você pode pagar. Não vai deixar para pagar no último dia e nem fazer sua inscrição no último dia, porque o último dia é 18 de novembro até as 17 horas. Se você emitir o boleto, você consegue pagar no dia 19, certo? Prova vai ser de manhã por cargo que a gente vai oferecer, que é o PEB 1, professor polivalente. Todos os outros cargos serão à tarde, auxiliar de docência, educação especial, Libras, administração, direito, edificações, informática, todos à tarde. Gente, eu sempre falo uma coisa muito importante, tem que conhecer o edital. É por isso que eu gosto de mostrar o edital para vocês, porque o edital, vocês vão ver que tem umas coisinhas aqui que podem ajudar você a ter mais pontos, tá? Então, é importante você estar atento, certo? Claro, se você precisa de alguma condição especial, você tem que solicitar isso, condições especiais. O que é a condição especial? Você precisa lá de intérprete de Libras, você precisa de uma prova ampliada, você está com você teve uma situação, você não é uma pessoa com deficiência, mas você teve um acidente, então precisa, né, de uma condição especial ali, enfim, você tem que enviar todos os documentos, cópia, laudo, né, para a banca, solicitando. Aí tem aqui, ó, for o caso, prova em Libras, prova ampliada, auxílio, ledor, tempo adicional, enfim, seja qual for a sua condição, tá? Então, é por isso que você deve informar. Se você usa marca-passo, também tem que informar para a banca, tá? Ou se você tem alguma cirurgia, instrumento metálico, por conta do detector de metais, então você tem que informar. Se você quer o seu nome social, você é uma pessoa que quer utilizar o seu nome social, tá? Também tem que informar a banca. Se você foi jurado, isso entra na condição de desempate, jurado, né, ali, júri popular, que é convocado, você também tem que enviar os documentos ali via upload, né, até o final do período das inscrições, certo? Então, tudo isso você tem que fazer, enviar sempre os documentos em JPG, GIF, PDF, até 10 megabytes, documento emitido, no caso de forma digital, também até 10 megabytes, nessas condições que eu falei. Preciso fazer uma condição especial, ou fui jurado, enfim, quero o meu nome social, também você pode fazer todas essas solicitações à banca, tá? Se você não fizer, você não será atendido. Boleto bancário é do Santander, então muito cuidado, né? Tem aqui, ó, a representação do código de barras, que vai identificar o Santander Instituto Mais, porque sempre aparece muitos golpes, né, nessa época, então é bom estar atento. Sempre faça pelo site da banca, né? E presta atenção na hora que você colocar lá, presta atenção se você digitou certinho, porque existem muitos sites falsos, às vezes, que utilizam nomes bem parecidos, né, para enganar as pessoas. Então, não é aceito qualquer pagamento de Pix, DOC, né, depósito em conta corrente. Você tem que emitir o boleto e pagar no seu banco, é o que a gente sempre recomenda, né? Depois você vai verificar lá no site, depois de 5 dias, se está tudo certinho, se realmente a sua inscrição está lá, consta, para você não ter problemas. Eu não vou falar da solicitação de isenção de taxa de inscrição, porque ela já foi, eu estou gravando esse vídeo depois do dia 21 e 22, então nem vou comentar, porque já passou, né? Então, é bem curtinho o período, mas eles têm, para a doação de sangue, eles abrem, né, essa possibilidade, tá bom? Mas como já passou,
eu vou só informar aqui para vocês. Inscrição de pessoa com deficiência, aí tem 5%, vocês viram lá que são todos cadastros reserva, mas a pessoa pode fazer, sempre tem que levar, né, os documentos, o laudo atualizado, tem que estar dentro daquelas condições da lei da pessoa com deficiência. Então, transtorno do espectro autista, professor, entra? Sim. Né? Visão monocular? Sim, também entra. Tá? Então, tem as deficiências que já estão consolidadas aí, identificadas, todas essas entram, né? Uma deficiência auditiva, aí tem os critérios, certo? Cuidado, porque não é assim, eu tenho uma perda auditiva e não, tem que ter dentro dos critérios, tá bom? Então, cuidado para você não fazer uma inscrição indevida. Aí você vai ter que juntar o laudo é sempre atualizado, né? Sempre atualizado, eu sempre enfatizo isso, sempre o mais recente possível. E também tudo em documentação digital. Até 10 mega você vai enviar e aí você vai poder disputar as vagas nas questões das cotas para a pessoa com deficiência, ok? Certo? As provas, né? Vamos falar das provas. Auxiliar de docência vai ter só língua portuguesa, 15, matemática e conhecimentos específicos, né? Então, nós temos aí 60 questões. O professor polivalente PEB 1, e aqui eu chamo muita atenção de vocês, língua portuguesa, 15 questões. Matemática, 15 questões. Dá para desprezar a matemática aqui? Não. 15 questões são muitas questões. E a gente sabe que, às vezes, o PEB1 fala assim, mas matemática, eu não me dou muito bem. Aí você vai fazer o curso para você poder melhorar esse seu desempenho na matemática. Professor, já sou ótimo na matemática, que bom. Então, mas língua portuguesa é que eu também, então vamos caprichar na língua portuguesa. E por quê? São 15 questões, são muitas. Conhecimentos específicos, 30 questões, importante também, né? Então, são 60 questões, metade é língua portuguesa e matemática. E aí tem os títulos, né? Que nós vamos falar lá para frente, e tem experiência profissional. Olha que legal. Então, você pode ganhar uns pontinhos aqui na experiência profissional? Sim. Então, fica aí com a gente, assiste até o final para você entender. E olha aqui, professores, né? Os demais, também aqui, língua portuguesa 20, conhecimentos específicos 40. Não tem, nesse caso aqui, matemática, tá? Matemática só no professor polivalente. Mas, lógico, aqui tem áreas aqui que vai ter o específico dessa área, que são 40 questões, tá bom? Bom, aí fala aqui, prova de títulos, né? Ela é meramente classificatória. Quem é eliminatória é a prova objetiva, ela é eliminatória e classificatória. Professor, não tem o título. Não tem problema, né? Não tem problema. É só você dedicar na prova. Né? A prova do Instituto Mais são 4 alternativas, somente uma correta. Então, segue esse padrão do Instituto Mais. E a prova experiência profissional é para os cargos de professor polivalente, professor especialista, né? Libras, tal. Ela também é classificatória e ajuda você na pontuação. Então, a prova vai ser 8 de dezembro, prazo, né? Curtinho, professor polivalente. E aí, gente, você sai na frente, sabe por quê? Daquelas pessoas que falam assim, é uma vaga só, tá muito perto. Esse pessoal já desistiu, entendeu? Já está fora. E é assim que a gente entra nos concursos, porque as pessoas elas ficam colocando barreiras. Não, o concurseiro não pode ter barreira. Fala assim, poxa, Fito Osasco, de repente, esse é o meu concurso. Né? Então, a gente tem que, não pode fechar as portas, tá? Então, é importante você ter essa visão, certo? Bom, sempre vai estar divulgando no Instituto Mais as informações, né? E também no Fito Edu USP, tá? É fito.edu.br. Falei USP, gente, USP na cabeça. Que também é o site da imprensa oficial no município de Osasco, chamado IOMO também, né? O diário ali
também aparecem as informações do concurso, certo? Então, toda vez que você tiver alguma situação, você pode ir lá para corrigir informações, né? Tem lá os 2 dias de prazo, enfim, para você fazer. Teve dúvida? Manda e-mail para a banca, né, para você ter todas as informações. Sempre a divulgação do local de prova no site da banca. Antecedência, para você chegar com antecedência mínima de 30 minutos, importante. A prova, provavelmente, a prova é em Osasco. Se tiver muitos inscritos, pode fazer em outros locais, né, próximos ali, mas normalmente Osasco é uma cidade grande, cabe, mas é uma cidade que às vezes tem trânsito, às vezes tem algumas situações, então é importante chegar antes, né? Caneta azul ou preta de corpo transparente, né? Não vale caneta sem corpo transparente, tá bom? E documentos, né? Você sempre um documento com foto válido, documento de RG, carteira de trabalho, passaporte com foto, certo? Quem tem carteira da OAB, do CREA, né? Porque tem lá para engenheiro, pode também, certo? Desde que esteja atualizado. Aplicativo também vai permitir o RG, o e-título, né? E aí, claro, a conferência do documento digital ela é feita no aplicativo, não é print. Então, já vi candidato aparecer com tela printada. Não, ele vai pedir para você entrar no aplicativo. Gente, eu não gosto de documento digital para a prova. Por quê? Vai que sua internet não entra, né? Enfim, o seu celular na hora resolve não funcionar, e aí você vai ficar, né, ali, já vai te dar um nervoso, enfim, não é legal. Leva o teu documento, né? Hoje, todo mundo tem documento impresso, né, gente? Então, eu sei, é muito legal a gente ser moderno, usar tudo no celular, mas, enfim, eu acho que, para a prova, o documento impresso é sempre mais recomendável, tá bom? Então, o comprovante de inscrição só vai ser solicitado se ele não constar na lista, e aí você não vai precisar disso, você vai olhar antes para ver se está tudo certo, né? Não é aceito print de tela, como eu falei, então, muita atenção a isso. Qualquer equipamento eletrônico, gente, não é permitido, tá? Então, qualquer tipo de relógio, eu sempre enfatizo isso, telefone celular, muito cuidado. Já presenciei em provas o telefone celular tocando, a pessoa sendo eliminada, a pessoa que levou o relógio, mas meu relógio analógico foi eliminada, e isso aconteceu, e foi numa prova do Instituto Mais, inclusive, tá? Então, muita atenção, certo? Para você não cometer esse erro. A prova, você vai receber o caderno de prova, vai ter sua caneta lá de corpo transparente, você não pode ter qualquer tipo de consulta, nenhum manual, nem livro, nem código. Você tem 4 horas para fazer a prova, você só pode sair 1 hora do início da mesma, então você tem que aguardar, já acabei, mas tem que aguardar, né? Mas a pessoa faz uma prova em 1 hora, ou ela é fantástica, ou ela não soube nada, né? Então, porque é pouco tempo. Para 60 questões, 1 hora, com matemática, não dá, né? Precisa ter mais tempo. Então, sempre que a pessoa quer utilizar o banheiro tem que ser acompanhada de um fiscal. Eu falo isso, gente, por quê? Tem gente que nunca prestou prova. Muita gente fala assim, Fábio, mas isso é óbvio, todo mundo sabe. Não, tem gente que nunca fez uma prova na vida, tá? Então, é importante a pessoa saber que existe uma série de regras para ela cumprir, né? Não pode... Se qualquer equipamento eletrônico for pego com a pessoa, ela acaba sendo eliminada da prova, tá? O celular vai ser guardado, né, num saquinho, enfim. Então, tudo tem que estar desligado. Então, prova não é para a gente levar MP3, né? MP3 nem usam mais hoje, mas não é para a gente levar notebook, não é para a gente levar agenda, nada que possa despertar, tocar, atrapalhar sua prova, tá bom? A gente leva o celular, porque o celular hoje faz parte da vida, mas se puder evitar também, é ótimo.
né? Porque senão você pode ser eliminado, né, do concurso. E tudo a gente tem que solicitar para o fiscal, né, tem que colaborar lá com a realização da prova, certo? Então, a candidata lactante também que precisar, ela de amamentar a criança, ela precisa informar isso até 5 dias antes da realização da prova. Ela vai precisar ter um acompanhante adulto para ficar com a criança. A banca não fica com a criança, tá, gente? Então, é importante isso, né? Não pode ser uma criança para guardar uma criança, certo? Então, tem que ser um acompanhante para ficar responsável pela criança, ok? Tudo isso são informações importantes. Não tem compensação de tempo para a amamentação, tá? Bom, a prova é de 0 a 100, né? Os pontos, é o score bruto, ou seja, quantos você acertou, né, vai valer o ponto. Você, para ser habilitado, precisa ter 60 pontos na objetiva, veja, não é a metade, é 60 pontos, e não zerar em nenhuma das disciplinas, né? Não zerar. E se estiver dentro dos quantitativos aqui dessa tabela. Então, olha só, para PEB 1, né, vão habilitar, para PEB 1 e todas as outras aqui, vão habilitar os 50 primeiros e os 3 primeiros PCD. Professor, então vão classificar 50 pessoas? Sim, 50 pessoas. E uma dessas vagas pode ser sua. Sabe por quê? Porque tem muita gente que olha e fala assim, nem vou fazer, porque não pode zerar, não posso tirar menos que 60, a pessoa já vai colocando barreira. Esse aí já está se auto-eliminando, né? Então, por isso que eu falo, faça o curso, que aí, você fazendo bem, você vai tirar mais de 60 pontos, vai se habilitar e, com certeza, vai ser chamado para se efetivar lá na Fundação Osasco, né? Então, vai ter avaliação de provas e títulos, que você tem que encaminhar via upload, né? No período de 12 e 13 de dezembro, iniciando-se às 10 horas e encerrando-se no dia 13. Veja, 2 dias para enviar os títulos, dia 12 e 13, certo? Então, muita atenção com isso aqui. Não é para mandar antes, é para mandar nessa data via upload, tá? Aí você vai entrar lá no site da banca, vai ver todas as informações, tem que ter os títulos até 10 megabytes, naqueles formatos que eu já citei aqui, PDF, JPG ou GIF, e aí você vai mandar esse documento. Não pode estar ilegível, não pode ter rasura, não pode estar uma digitalização que não dá para entender, né? Não pode enviar por e-mail, por correio, por fax ou por qualquer outro meio, tá? E aí tem título na área de doutor, vale 4 pontos, então uma pontuação bem interessante. O de mestre, 3 pontos, né? Sendo 1, tá? Aí tem que ter a cópia do documento original, o diploma, a conclusão e a obtenção do título de mestrado, a mesma coisa para o doutorado. E a pós-graduação lato sensu, aquela de 360 horas, 1,5 ponto, e você pode apresentar 2, tá? Então, você vai mandar também os originais, e aí você fatura 3 pontos, certo? Né? Agora, se a pós é pré-requisito, como o caso da educação especial, aí ela não vale para título, tá? Porque ela é pré-requisito. Você tem que ter aquela pós para exercer o cargo, ok? Então, se é pré-requisito, não vale como título. São além dos pré-requisitos, certo? No caso, o professor polivalente, ele pode, né? Não tem nenhuma pós exigindo, então ele pode enviar, tá? Precisa estar acompanhado do respectivo histórico escolar para você ter esses pontos aí importantes, certo? E o tempo de experiência, esse aqui é bem legal, também no período de 12 e 13, olha aqui, a partir das 10 horas até as 17 horas, convocação para a prova
de títulos de experiência, né? Vai ter a divulgação do edital, que você vai acompanhar na banca, e aí você vai mandar também por experiência profissional, tá? A data prevista, né, dos encaminhamentos e tal, é 6 de dezembro. Vai ser divulgado ainda, certo? 6 de dezembro, aí vai ter que enviar lá os documentos no mesmo formato, JPG, até 10 mega, você vai enviar o tempo de serviço. Quais são esses documentos aí, ó? Tempo de experiência nas atividades correlatas ao cargo, tá? Então tem que ser, eu já trabalhei como professor PEB1, ok. Aí 1 ano por ano completo de tempo-serviço, no máximo 10 anos. Professor, eu já tenho 10 anos de PEB1, então você já tem 10 pontos. Aí você vai levar a certidão de tempo de serviço. Quando é do poder público, do estado, do município, eles emitem, né? Então você vai ter lá, né, expedida pelo órgão. Pode ser escola privada, sim, né? Pode ser para uma escola privada, com data de início, tempo de atuação, declaração do empregador, tá? A carteira de trabalho também, né? Então, eu, por exemplo, trabalhei na escola privada, eu tenho lá minha carteira, o registro, ou um contrato de prestação. Onde eu trabalhei era só contrato. Tudo bem, também pode, desde que devidamente identificado, certo? Lembrando que qualquer declaração falsa sua pode implicar problemas. Então, veja que aqui ainda vai divulgar, né? Ó, a confirmação da data sobre encaminhamento de documentos, tal, vai ser no site, bem como divulgado na data prevista de 6 de dezembro. Então, você tem que estar atento para não perder esses pontos importantes. Se a pessoa tem 5 anos, ela já vai ter 5 pontos, e isso vai fazer muita diferença na sua classificação, certo? Então, olha aqui, a certidão, cópia, declaração do empregador, todas as informações aqui, a carteira de trabalho. Então, você vai colocar a carteira, a página, mesmo que em branco, sobre o contrato, alteração, função da carteira. Também a declaração do empregador, contendo a descrição das atividades do cargo. O contrato também, né? Então, deve ser apresentada a data de início, da prestação de serviço, se tiver ainda vigente, né, vai estar constando lá, ainda vigente e tal. Então, vai para você conseguir esses pontos importantíssimos aí. A classificação final é a sua nota, né? No caso do auxiliar, é só a prova. No caso dos demais cargos, é a nota, mais o título, mais o tempo de experiência, certo? Para desempate, levando sempre em consideração o estatuto da pessoa, do idoso, e também os conhecimentos específicos, posteriormente, língua portuguesa e matemática. Lembre que não pode zerar, tá? Não pode zerar. Recursos, sempre 2 dias úteis. Saiu o gabarito, você tem 2 dias úteis. Saiu o deferimento da inscrição, não apareceu lá, você vai entrar em contato, né? Então, sempre 2 dias úteis para você entrar com recurso. Deferimento, indeferimento. Entrei com pessoa com deficiência, fui indeferido. Então, você vai ter 2 dias para entrar com recurso. Recurso é sempre individual, fundamentado, não é coletivo, tá? Não é para o SEDEX, não é para a R, né? Telegrama, é sempre no site da banca, ok? Essa informação aí importante para vocês. Aqui tem também da nomeação, aí é o que precisa para você, quando você passar os exames, os documentos. É interessante você entender isso aqui, ver, porque eu tenho visto muita gente que passa no concurso e depois fica um sufoco com a documentação, então é sempre importante, né? Olha o rol de documentos, muitos, né? Cópia de declaração de bens, aí tem os antecedentes criminais, né? Que você consegue tudo pela internet hoje, então é muito tranquilo, mas é bom estar atento a isso. Aí tem as disposições finais aqui, lembrando, professor, eu vou para a fundação, eu tenho estabilidade? Sim, né, gente, você tem, você vai fazer estágio probatório, né, você vai ser estável desde que você trabalhe bem lá na fundação
Instituto Tecnológico Osasco. Aqui tem as descrições dos cargos, tá? Então, não vou me deter aqui, porque aí, se você tiver dúvida, aqui, professor, auxiliar de docência, né? Aqui, apoio à docência, ali. Então, vai trabalhar ali no auxílio, planejamento, crianças, você vai se responsabilizar pela criança, pela segurança do aluno, outras tarefas, enfim. E aí você tem todos os cargos aqui, a descrição de cada cargo, dos especialistas, né, um rol bem explicativo aqui. E aqui vem o conteúdo, que é o que é importante. Eu vou falar só do que a gente vai fazer no curso, né? Tem auxiliar de docência aqui, que tem língua portuguesa e matemática, e conhecimentos específicos aqui, ó, tá vendo? Tem legislação, ECA, LDB, né? Aí aqui uma bibliografia sugerida. Eu vou para o professor polivalente, que é o nosso curso. O que você vai ter? Língua portuguesa, tudo, né? Leitura, interpretação, sinônimo, antônimo, sentido figurado, próprio, crase, colocação pronominal, o padrão, né, de provas de língua portuguesa. E de matemática, resolução de sistema-problema, adição, multiplicação, divisão, potenciação, equação, juros simples, compostos, equação de primeiro grau, grandezas, medidas, superfície, massa. Então, ó, isso aqui, ó, medidas de tendência central, média, moda, mediana. Outro dia eu fiz uma aula sobre isso. Média, moda e mediana. Então, são coisas que não são tão complicadas, gente. E a gente precisa saber, tá? Teorema de Pitágoras, Tales. Então, tem... E aí vem a legislação, né? Constituição Federal, artigo 208 a 214. Não sei porque eles não colocaram 205 aqui, né? Enfim, né? Normalmente é 205 a 214, mas aqui está 208 ao 214. O ECA, então, o primeiro ao sexto, o 15 ao 18, B, o 53 a 59, que fala da educação, o 131 a 137, que fala lá do Conselho Tutelar, enfim. Tem LDB, BNCC, né? Sempre cai isso no concurso. A lei 10.098, que fala da acessibilidade, tá? A resolução 2 do MEC, aí tem várias resoluções, que fala da educação especial, a resolução 4 de 2009, que fala do atendimento educacional especializado, a 4 de 2010, que fala das diretrizes para a resolução básica. Todos esses documentos aí também você vai encontrar no curso, tá? No MEC. Aí o decreto que é sobre educação especial 7.611 de 2011, né? A lei 13.146, que é o famoso Estatuto da Pessoa com Deficiência, no seu capítulo 4, do artigo 27 ao 30, que é do direito à educação. Então, veja que a questão da educação especial cai bastante, né? A lei ordinária aqui, ó, né, de Osasco, aí essa 801, que vai falar ali do Instituto Tecnológico, tá? A lei complementar 122 de 2004 também é de Osasco, e a lei complementar 378 de 2019. Essas leis específicas aí da fundação, enfim, e é importante sobre o quadro e tal. Os conhecimentos específicos, né? Aí aqui vai falar da educação, direito à educação, função social da escola, gestão democrática, PPP, avaliação, docência, né, cultura popular, cultura de massa, infâncias, culturas infantis, tudo que está relacionado à atividade do professor de educação básica, né, o PEB1. E aí vem a sugestão bibliográfica, né? Então, nós vamos ter Mellai School, né, sobre educação inclusiva. Nós vamos ter outro aqui, autor sobre educação inclusiva, né, que é o Timothy Ireland, né, a Débora Barreiros. Nós vamos ter do Alavés, a Organização do Ensino Fundamental em Ciclos, também um texto bem interessante, que vai falar sobre ciclos. Culturas Escolares, né, da Maria Carmen Barbosa. A Maria Victória Benevides também, que é Educação para a Democracia, está na revista Uma Nova. A Neuzi Berbel, as metodologias ativas. A Marília Pinto, falando do sucesso e fracasso escolar. Escola Pública de Tempo Integral no Brasil.
Racismo e Antirracismo na Educação, da Eliane Cavaleiro, um texto também que tem aparecido bastante esse tema nas provas e nos concursos. Reflexões sobre a Alfabetização, da Emília Ferreira, que é um clássico, né? Também Multimodalidade na Alfabetização, um texto que está um texto da Juliana Glória, da Mônica Araújo. Também tem um texto que está aparecendo mais agora nos concursos, Didática em Embates Contemporâneos, da Maria Amélia Franco, o Yves Lattaille, Marta Coll, que é o Piaget, Vygotsky, Vallon, né? Livro assim, super clássico, tá? Super clássico, importante também. A Maria Tereza Eglain-Mantuan e o José Moran. Maria Tereza Eglain-Mantuan, que fala muito da inclusão, o Moran, que fala muito das metodologias ativas, a Vera Kandal, que fala das indagações do currículo, Antônio Nova, fala ali dos professores, também tem Ensinar Matemática, Escrito sobre Educação, do Vitor Paro, enfim, Gestão da Educação, Saceron, né, também aqui, Alfabetização Científica, Jussara Hoffmann, também que fala muito sobre avaliação, Currículo, do Roberto Rafael Dias, Magda Soares, que também é uma autora clássica aí, quando se fala de alfabetização e letramento, são referências aí. A Ilma Passos, quando se fala de projeto político-pedagógico, é outra referência, e até uma Vaz, o ensino, o diálogo entre ensino e aprendizagem. Então, é um edital um pouco extenso, sim, mas o que tem aqui? Muitos autores que caem em vários outros concursos, né? Então, aqui, professor, eu não sei, eu não estou pensando em fazer, porque é muito pouco. Faz, sabe por quê? Porque você vai se preparar já para outro concurso. Então, muitos autores aqui são base de concurso da VUNESP. Então, aí vai aparecer outro concurso, você já está melhor preparado, né? É uma oportunidade, não pode perder, né? Eu atribuo o meu sucesso nos concursos públicos da educação, eu já passei mais de 30, né? Mais de 30, porque eu fazia muitas provas. Então, né, a gente, às vezes, olha, e principalmente quando você tem um curso, aí fica mais fácil, porque já tem a aula, videoaula, material das videoaulas, né, em PDF, os slides, questões para você trabalhar, te ajuda muito, facilita muito, tá? E aqui tem os outros, esses nós não teremos curso, por isso eu abordei só o do PEB polivalente, né, PEB 1, para vocês, mas tem aqui de educação especial, tá? Libras, né? E aí tem os específicos aqui de cada área de administração, porque aí tem mais especificidades aqui para vocês, tá? E aí, se vocês tiverem curiosidade, depois deem uma olhadinha lá. Bom, declaração de solicitação, que eu falei para vocês, né, que já passou o tempo, requerimento de condição especial, então está no final do edital todos os requerimentos, requerimento de inclusão do nome de uso social também está aqui, tá? Os títulos aqui, tem que mandar esse formulário, certo? Tudo via, né? Via e-mail não, né? Via site, via e-mail não, e-mail não pode. Né? Aqui o tempo de experiência, como eu falei para vocês, vai sair ainda a data para enviar, e aqui todo o cronograma para vocês. Eu sempre gosto do cronograma, porque aqui é o período de inscrição, tá? Período de solicitação de isenção, a data, né, dos documentos, a divulgação, a data do vencimento do boleto para pagar, olha o horário até às 17, muita gente acaba, a aplicação das provas, que é dia 8, a divulgação dos gabaritos, né, no dia 9, aí o prazo para enviar o título e experiência profissional, né? Então, aqui eles colocaram 12 e 13, tá? 12 e 13, né? Experiência profissional, tá aqui, ó. Aí depois lá no site, eles colocaram dia 6, né? Ficou meio confuso lá, mas então, dia 12 e 13, segundo o relatório aqui final, né?
Então, a divulgação, prazo recursal, certo? Para você mandar. Não deixa de mandar, gente. Então, dia 12, 13, entra lá. Se tiver campo para mandar experiência profissional, você já manda, tá? Porque falou lá que é divulgar dia 6, não sei o quê. Não, manda. Manda, tá lá, manda. Já deixa tudo certinho para você enviar para não perder esses pontos. Veja, conheço muita gente que não entrou em concurso e falou: eu não sabia que podia mandar experiência profissional, tenho 10 anos, ia somar 10 pontos, eu estaria dentro das vagas, e perdeu. Por quê, gente? As pessoas não leem o edital, não leem o edital, tá? Então, muita atenção nisso. Esses exames aqui são para posterior, né? Para admissão, tá? Então, não se preocupe com isso, se é para admissão, é posterior, certo? Então, gente, muita atenção nisso. Eu sempre falo para as pessoas, muita gente perde oportunidade, porque fica, não, é uma vaga, não vou fazer, não sei o quê. Não, gente, de repente, esse é o seu concurso. De repente, essa é a sua vaga. E já aconteceu comigo, de eu ir para concurso assim, meio, né, tal. Depois eu mudei minha postura. Aí o que aconteceu? Fui chamado. Então, nem esperava, era só uma vaga. Fui lá mais para treinar, para testar. Fui chamado para efetivar. Olha que beleza, né? Teve uma época que o pessoal brincava comigo, falava, você escolhe, né? Eu falei, estou escolhendo agora. Onde eu quero trabalhar, como eu quero trabalhar, por quê? Tinha várias opções. Os concursos foram chamando. Né? Teve concurso que me chamou depois de quase 3 anos, certo? Os primeiros que eu fiz, e que eu não passei tão bem assim, mas me chamaram. Veja, se eu fosse acreditar no que as pessoas falavam, não faz, isso é difícil, a prefeitura não chama, isso a fundação não chama, é porque é chato trabalhar lá, é porque é assim, é porque é assado. As pessoas constroem mundos de barreiras e muita gente embarca nisso. Você não. Você vai fazer o curso com a gente aqui e vai ser aprovado na FITO Osasco, tá bom? Grande abraço e até lá. Quero ver você aprovado, hein? Tá bom? Até mais.